Oi, gente, boa noite, graça e paz. A gente tinha uma live marcada com a Librantina e hoje mais cedo ela entrou em contato e ela adoeceu. Mas Jesus está presente. E eu acertei que a gente vai marcar uma próxima live assim que ela melhorar, porque ela tá realmente bem debilitada, um problema de estômago. E eu vou falar um pouco sobre o testemunho dela e depois, assim que ela melhorar, ela vem falar pessoalmente. Mas hoje me chamou a atenção um tema específico. À tarde eu peguei um chá de cadeira de um cliente e aí abri uma caixinha e estava conversando com vocês. E esse tema especificamente é sobre como eu escuto a voz do Senhor. O quanto que desconhecer a palavra é prejudicial ao homem. O quanto que a palavra diz que nós andamos errantes como cegos quando nós a desconhecemos. E as pessoas acabam acreditando em tudo. Absolutamente tudo que é dito, das coisas mais triviais a coisas até que eu particularmente considero bem absurdas, tá? Coisas do tipo, hoje eu vi, eu fui numa igreja e alguém revelou pra mim, porque alguém é de oração. Gente, uma coisa que o Senhor deseja é ouvir a nossa voz. Você pode pedir que eu ore por você, você pode pedir que o seu pastor ore por você, você pode pedir que o seu padre ore por você, você pode pedir que o seu líder de célula ore por você, você pode pedir para o missionário, para a freira, até para os teus pais orarem por você. Não tem nada de errado nisso. A palavra diz que onde estiverem dois ou mais, ali o Senhor ele se faz presente verdadeiramente falando. Mas tem uma coisa que a gente não pode terceirizar: a nossa relação com Deus. O que eu percebo todos os dias na página, é bem recorrente e não é uma ou duas ou três pessoas, são muitas pessoas. Dani, me dá uma palavra. Dani, ora por mim. Dani, me dá uma direção. Eu posso te dar uma palavra, eu posso orar por ti, eu posso te dar uma direção. Mas a voz que a gente precisa escutar é a de Cristo. Essa é a voz que eu preciso escutar. Por que eu digo para vocês, tudo que eu falar dentro da palavra, vá lá, olhe, leia, ore, busque. O Espírito Santo, se ele é falado através da palavra, você se apropria das promessas. Tem uma pergunta que eu não respondo mais, tá, gente? Deus quer a restauração do meu casamento? Todo casamento, biblicamente falando, é da vontade do Senhor que ele seja restaurado. Todo casamento, todo. Não tem a vírgula, não tem o ponto e vírgula, não tem não tem. O que vai fazer que ele aconteça ou não é o quanto eu me entrego para o Senhor. Dani, eu tô há 3 meses, eu tô há 9 meses, eu tô há 8 meses, eu tô há 1 ano, eu tô há 5 anos. Não é sobre tempo, é sobre o quanto que eu disponibilizo meu coração para Cristo. O nosso Deus não é Deus de coisa pequena. O nosso Deus não é Deus de coisa pequena. Ele é Deus de coisa grande. Se você for de Gênesis, Apocalipse, ele não perdeu uma só batalha. É a tua que ele vai batalhar? Que ele vai dizer, não, olha, sabe, acho que a dela ou a dele eu vou perder. De Gênesis e Apocalipse não tem isso. Em nenhum lugar. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor não perdeu uma só batalha. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor cumpriu
todas as suas promessas e os seus propósitos. Então por que é o teu que ele vai perder? Há uma coisa que eu não posso esquecer. Existe o tempo da prova. Para cada promessa que o Senhor fez na sua palavra para cada um de nós, existe uma coisa chamada tempo, o tempo da prova. O Senhor deseja mudar tudo que está errado na gente. Se você é orgulhoso, Ele quer trabalhar no orgulho. Se você é displicente, Ele quer trabalhar na tua displicência. Se você adulterou, Ele quer trabalhar nesse pecado. Se você tem vício, Ele quer trabalhar também. Para toda promessa, ao tempo da prova. E viverão a promessa aqueles que se mantiverem firmes. O que Satanás faz? Hoje eu até respondi uma moça. Dani, quanto mais eu oro, mais o trem parece que tá difícil pro meu lado. Quanto mais eu oro, parece que o estreito me aperta mais. Mais distante é a promessa. Isso é um engano de Satanás na nossa mente. Repreenda, eu até disse pra ela, repreende esse pensamento. Quando há esse entrave, é porque a batalha espiritual aqui em cima, tá torando no centro. E é a hora que eu vou me alicerçar na rocha e vou dizer, serei como Jacó, eu não largo o anjo. Eu preciso me apropriar daquilo que Deus já me deu. E por que eu não me aproprio? Por que eu fico de vídeo em vídeo, revelação em revelação, novena em novena, procurando alguém que me diga aquilo que o Senhor quer falar para mim? Eu posso te dar uma luz? Posso, mas eu não sou a luz. A luz é Cristo. A gente precisa aprender a silenciar a mente. Porque uma mente rotativa em 220 volts não tem como ouvir ao Senhor. A gente precisa diminuir o ritmo. Às vezes Deus quer que a gente fique sentado meditando na palavra dele. E de repente ele vem e começa a conversar com você. Eu já falei várias vezes aqui. Às vezes a gente vai orar e diz assim, Senhor, muito obrigado, eu te agradeço pelo meu dia. Olha, Jesus, olha isso, olha aquilo. Parece um narrador de torcida, de jogo de futebol. Sabe aqueles narradores da rádio AM? Meu pai adora ouvir rádio AM para ouvir narração de futebol. Eu não entendo nada, porque o narrador vai... Gol! A gente vai pro Senhor da mesma forma, como um narrador esportivo da rádio AM. É blá 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 blá. Tchau. Aí Jesus deve ficar olhando e disse, mas agora que eu vou falar? Ele se levantou, ela se levantou. A gente precisa silenciar a nossa mente. Dani, eu tenho muito serviço. Uai, você acha que eu também tenho, não? Eu também tenho muito serviço. Eu tenho 2 filhos, uma casa, um marido, uma empresa, a página, eu sou filha, eu sou um ser individual. Eu já disse pra vocês, todos nós fomos agraciados com 24 horas. Eu trabalho 8, eu durmo 8, restam 8. O que eu faço com essas 8 horas? O que eu faço com as 8 horas restantes? Eu procrastino, dedilhando o celular, stalkeando a esposa, stalkeando o marido, trabalhando. Como é que ele vai falar comigo? Como é que eu vou falar com ela? E ela precisa saber que eu tô com saudade. E nananã. É isso que você faz com as 8 horas. Olha a fofoca do Léo Dias. Eu tô contando uma inverdade? Se eu tiver, pode escrever. Não, Dani, eu não faço isso das minhas 8 horas. Ou eu fico dedilhando o dedo naquilo que não me edifica. 24 horas é dada a todos nós, todos os dias. O nosso Deus nos dá 24 horas. O que você faz com elas?
8 trabalha, 8 dorme e as 8 restantes. Quanto tempo eu perco mirabolando planos na minha cabeça de como eu vou me aproximar dele ou dela? Ontem no feriado, por conta de eu ter viajado, faltava eu dar a mentoria da minha última turma de extensão, ainda no modelo antigo. E eu falando com as meninas no feriado, eu já disse várias vezes aqui na página, quando a gente erra por algo, a gente se afasta do erro. E um dos meus maiores erros era não ter limite para o meu tempo dedicado ao trabalho. Então eu trabalhava feriado, dia santo, domingo, não tinha hora do dia, da madrugada e da noite, e isso foi uma das coisas que deteriorou meu casamento. Hoje eu não abro mão. É muito raro eu estar disponível feriado, finais de semana, depois do horário de expediente da noite, porque eu já errei muito nisso. Então eu me afasto daquilo que foi um problema para mim. Mas como eu realmente tinha viajado e tudo mais, eu peguei e conversei com o Daniel e disse, ó, eu vou pela manhã, eram poucas mulheres e eu vou conversar com elas. E aí eu tava conversando com uma delas na mentoria e eu disse assim, como é que você tem dedicado o teu tempo? E aí quando a gente vai a fundo, descobre que as 8 horas restantes não são nada produtivas. Se eu quero algo novo, eu preciso plantar algo novo. Senão eu vou ficar rodando no deserto e eu não vou sair de dentro dele. Ou eu tomo uma decisão e me dedico nessa decisão e dou o melhor de mim nessa decisão. A primeira coisa que o Senhor deseja restaurar dentro de um casamento é a relação nossa com Deus. E uma prova muito viva sobre isso foi o que aconteceu com a Lebrantina. A Lebrantina é minha aluna da turma 2. E ela veio se arrastando nessa situação, se arrastando. Aí ela aparecia um tempo, ela sumia outro. E ela era uma dessas pessoas dessa turma de mentoria, ainda do modelo antigo que eu fazia. E eu confesso que eu esperava qualquer notícia, menos da restauração dela. Porque a cada dia que passava, parece que mais distante ficava. Mas isso era uma percepção, nossa, humana. Todas as vezes que eu conversava com ela, eu dizia, não abra mão, vamos orar, bora lutar. Mas humanamente falando, as coisas não pareciam estar, aos nossos olhos, olha a diferença, caminhando. Pela primeira vez nesse tempo todo que eu trato com a Lebrantina, ela resolveu obedecer. Vocês querem saber qual é a chave que muda o jogo? Obediência. Obediência é a chave que muda o jogo. Essa é a grande chave. E aí, quando começou essa turma de mentoria, que ela estava fazendo parte, eu disse pra ela, Lebrantina, ó, bora obedecer. E ela fez um voto comigo e a gente caminhou esses 30 dias. E eu confesso que eu chorei, gente. Eu me emocionei de verdade na hora que a câmera ligou e a gente começou a conversar. E ela disse, Dani, tenho algo sobrenatural para te contar, mas antes eu quero te agradecer toda essa jornada, todas as vezes que você me chamou a atenção porque eu estava sendo teimosa, todas as vezes que eu fui infantil com algumas atitudes com meu marido. E aí eu disse, mas o que está acontecendo? Ela disse, Dani, o Léo me procurou. O nome do esposo dela se chama Leonardo. Eu disse, como? Porque eles estavam falando quase nada. Quase nada. Falavam sobre os filhos, eles têm um casal de filhos. E falavam, como dizia minha avó, malemar sobre isso. Ele tava boyzinho na pista, virando Zezéu, saindo de domingo a domingo, de balada em balada. E ela só ouvia falar do que estava acontecendo. E eu dizia para ela, calma, o Senhor pode mudar o quadro, Ele vai mudar a situação. Bora começar a orar para que cada mulher que Ele olhe veja que não é você, Ele não fique, Ele isso, Ele aquilo outro. E a gente nos pés do Senhor.
A irmã dela fez um pequeno jantar de aniversário para ela, surpresa. E a surpresa maior foi que quando ela chegou na casa da irmã dela, o Leonardo estava lá. Até aí ela ficou assim, pai dos meus filhos, né? Então, falou com ela, desejou parabéns. Logo cedo mandou mensagem para ela, desejando parabéns. Ela disse, Dani, quando eu olhei a mensagem, até olhei assim, estranhei. Mas agradeci, não me alonguei. À noite, quando ela encontrou com ele mesmo a chamou reservadamente e ele mesmo disse para ela, bora acabar com tudo isso. Só que Leonardo que saiu de casa, Leonardo que deu entrada no divórcio, Leonardo que dizia para todo mundo, não, ela é uma boa mãe, mas eu e ela não damos certo junto. Leonardo que dizia que não tinha mais jeito. Leonardo que dizia que acabou. Leonardo que dizia isso, aquilo. Sabe assim, tudo contrário. Do mesmo jeito que acontece com vocês. Quando a gente fala deixa ir, é porque Deus vai trabalhar. Mas você quer ficar dizendo para Deus, Jesus, estou te entregando. Mas não entrega. E depois desse tempo todo, a Lebrantina resolveu obedecer. Ela entregou verdadeiramente, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E Jesus não faz a obra pela metade quando você realmente resolve obedecer. Ontem, quando ela falou comigo, ela disse assim, você nem sabe onde eu tô. Vim pra praia, eles são mineiros, tá, gente? Então, ir pra praia é um evento. Pra mim também é um evento. Belém não tem praia, eu tenho que ir pra praia 220 quilômetros daqui. Ela disse, Dani, a viagem da nossa cidade até a praia que nós fomos, Léo me ajudou com as crianças, Léo foi carinhoso, Léo tá sendo atencioso. Eu comecei a chorar, gente. Não porque eu não achasse que Jesus poderia fazer, muito pelo contrário, para ver que Jesus é lindo. Quando eu digo para vocês, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário, porque é isso que Ele é na minha vida. E é isso que eu quero que Ele seja na vida de vocês. Nenhum ser humano é capaz de nos trazer felicidade. O único que traz felicidade verdadeiramente pra gente é o Senhor. Se apaixonar por Jesus é a coisa mais linda desse mundo. Quanto mais você mete a mão naquilo que Deus quer tratar, mais distante você fica. Quanto mais você diz para o Senhor, te entreguei, daqui a 5 minutos você tira da mão do Senhor, mais distante você fica. Quando você aprende a descansar no Senhor, é quando o extraordinário acontece na tua vida. É quando eu decido descansar em Cristo, é quando o extraordinário acontece na minha vida. A Lebrantina estava com tudo contra. Tudo. Marido com casa nova, tudo mobiliado, dando entrada no divórcio, pagando de boizinho, dizendo para todo mundo que não a amava, dizendo para todo mundo que não tinha jeito, não tinha volta, que eles dois juntos era impossível. Esse mesmo marido foi o marido que foi procurá-la e ela não teve que mexer com uma unha do dedinho dela. Lebrantina não ligou pro marido. Lebrantina não o convidou para o aniversário surpresa, afinal de contas era surpresa. Lebrantina não quis saber se ele estava na pista. Ela aprendeu a descansar. Ela aprendeu a descansar. E foi quando ela descansou que o Senhor disse, agora eu vou cuidar de você e dele. Aquele marido que disse que era impossível foi o mesmo marido que foi procurá-la, pedir perdão e dizer, a gente vai começar tudo do zero. Foi o mesmo marido que 2 dias depois de fazer isso, a levou para casa novamente. Levou ela e os filhos, frutos dessa aliança, para passear.
tá sendo gentil, atencioso, amoroso. Hoje à tarde, quando ela falou comigo, ela disse: Dani, eu tô ruim. Aí eu confesso que eu pensei: Satanás imundo, mas eu vou dar o testemunho dela e depois ela vem pra dar junto comigo. Abençoei a vida dela, orei por ela. Ela disse: Dani, ele tá cuidando de mim sem nem reclamar. Eu tô passando mal e ele tá cuidando de mim. Aquele mesmo marido que estava ausente, aquele mesmo marido, os filhos dele são pequenos. Acho que a mais velha, a Valentina, tem 3, 4 aninhos. O caçula tem 8 meses. Outro dia o neném caiu, ela ficou desesperada. Ele: quando der eu vou aí resolver. Esse mesmo marido tá cuidando dela hoje, que tá doente. O que falta para você aprender a descansar no Senhor? Sabe? Não tem nada de errado, gente. Não tem nada de errado eu pedir para alguém orar para mim. Mas a voz que o Senhor quer ouvir é a minha. O Senhor quer ouvir a minha voz. Ele quer sentar e conversar comigo. Ele quer sentar e conversar com você também. Ele não quer uma oração de radialista da AM. Ele quer uma mudança genuína. Se ela não for verdadeira, daqui a 5 minutos vai quebrar aquilo que ele te entregou. Mas eu só consigo uma mudança genuína se eu mudo de dentro para fora. Se eu não acesso o Senhor porque eu quero uma bênção. Mas eu acesso porque sim, eu quero uma bênção. Não é mentira, o Senhor sabe. Mas porque eu quero a bênção, mas eu quero o abençoador. Primeiro eu tenho que querer o abençoador. O problema é que as pessoas não querem o abençoador. Hoje eu conversando com uma aluna da turma 6, que tá já do meio pro fim, e ela já teve o casamento restaurado. E aí eu disse pra ela: filha, agora você precisa se alicerçar na rocha verdadeiramente. Porque a palavra diz que Jesus vem, limpa a casa, deixa tudo arrumado. Mas se a gente se afasta da presença dele, Satanás olha e diz: tá arrumado, né? Mas cadê o dono? Cadê o dono? A gente está longe do dono. A casa está desprotegida. A casa somos nós. Aí Satanás, sabe o que a Bíblia diz? Que Satanás volta a habitar a casa. E junto com ele, ele traz 7 demônios mais poderosos do que havia antes de Jesus limpar a casa. Você está pensando que você vai acessar o Senhor e... pronto, consegui. Tchau, Jesus. Faz isso para você ver. Sabe o que Jesus diz em seguida? Que a situação daquela casa se torna pior do que era antes. Por que algumas relações, o marido volta para casa, a esposa volta para casa e depois de poucos meses desmorona de novo? Porque a gente vira as costas pro abençoador. A gente só corre para ele quando o negócio tá pegando fogo pro nosso lado. Mas eu sou incapaz de abrir meus olhos de manhã e dizer: oi, Jesus, bom dia. Agora hoje o que a gente vai fazer junto? Eu sou incapaz de abrir a minha Bíblia e ler 2, 3 versículos. Não é ler igual radialista. Não, é ler, meditar. Não, irmã, não está repreendido não, porque isso é verdade. Isso é verdade. Se a gente der a brecha, Satanás vem lá e toma conta. Eu já falei pra vocês várias vezes, vocês acham que quando eu voltei com o Daniel o negócio foi melzinho? Não foi melzinho, não. Para os meus alunos eu sempre falo, essa foi a fase mais difícil. Se a reaproximação foi difícil, estar junto novamente foi pauleira. Por um simples fato. Eram 2 pessoas machucadas. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Então, se eu não deixo Jesus tratar as minhas feridas,
eu vou jogar fora aquilo que ele está me entregando. Eu preciso estar alicerçado na rocha. Domingo, quando o Senhor me deu todo o curso de extensão e a gente começou a conversar, e ele me dando as estratégias, o que era para fazer, o que não era para fazer, quais eram os versículos, quais eram os estudos, como é que era para estudar a palavra, para conhecer ele de verdade. A minha conversa começou 7 horas da manhã e terminou 8 horas da noite. Eu só me levantei, desliguei o computador, joguei uma água, troquei a roupa e entrei para a estrada às 9. Eu não estava com pressa. Eu tinha me reservado para ouvir o extraordinário. Se meu dia está mais cheio e eu tenho mais compromissos a cumprir, a primeira coisa que eu faço é dizer: Jesus, hoje meu dia está apertado, mas eu vou conversando contigo a cada lugar que eu vou tomar. A cada lugar. E eu converso com ele no carro, eu converso com ele tomando banho, eu converso com ele botando o almoço, eu converso com ele arrumando meu quarto, eu converso com Jesus em todo o tempo. A palavra diz que a nossa mente deve estar ligada a Cristo todo o tempo. Porque senão Satanás vem e começa a colocar minhoca na cabeça da gente. Ou você sela a sua mente, ou você vai ficar rodando que nem peru no meio do terreiro, sem saber para onde você corre. Aí você se apropria de coisas que Satanás quer botar na tua mente. Tem orado, mas só tem piorado. Minha mãe é uma mulher de oração. Amém. Que dera que a minha mãe fosse uma mulher de oração. Minha mãe é uma mulher de umbanda. Mas eu creio, todos os dias eu oro: Senhor, tu vai libertar a alma dela. Senhor, tu vai mudar essa situação. Senhor, eu não aceito. Senhor, tá quebrado toda maldição hereditária. Meu avô materno é fundador de quase todos os centros espíritas kardecistas de Belém. Toda a minha família materna, com exceção de mim e um primo, são espíritas. Todos. Mas isso me impediu que o Senhor fizesse a boa obra. E eu creio que vai se cumprir na vida da minha mãe, que eu e a minha casa vamos servir a Deus. Então, se você tem uma mãe de oração, louve pela vida dela. Mas a voz que você tem que escutar é a do Senhor. Não terceirize para ela a tua oração. Não vai na tia do coque para ela te dar uma revelação e você achar que está resolvido o que ela disse. Toda e qualquer revelação precisa ser testificada pela palavra. Toda e qualquer revelação precisa ser testificada pela palavra. Toda e qualquer pregação precisa estar dentro da palavra. Quando eu digo para vocês que o meu compromisso é com o Senhor e com a palavra e não com homens, é porque todos os dias alguém tenta me persuadir de algo que não está na palavra. E eu já disse: quer conversar comigo? Conversa na palavra. Quer conversar comigo? Conversa na palavra. Agora não vem dizer: porque o pastor fulaninho falou no YouTube que Jesus só pode fazer até determinado tempo. Ou que a amiga disse que Deus era limitado na vontade do homem. Tá escrito. Tá escrito. Às vezes eu sou até ríspida, mas é porque é meu temperamento, tá, gente? Não é intencional. Eu pergunto logo: tá escrito? Vocês acham que pra mim é confortável tudo que tá na palavra? Não. Mas o Senhor também não perguntou a minha opinião, nem a minha nem a tua. Simples assim. Eu não questiono a palavra, eu a obedeço. Quando eu comecei essa nossa conversa dizendo para vocês, a chave tá na obediência, é justamente sobre isso. É porque hoje é assim: mas eu acho. Meu bem, ache pra você, tá tudo certo. Mas eu não concordo. Acho que o Senhor olha e diz assim: e?
E o Senhor não perguntou para mim nem para você se a gente concorda ou se a gente quer ou não obedecer. Não é facultativo. Não é facultativo. E eu quero dizer mais. A palavra diz que se eu sou a favor ou eu sou contra. Quando eu desobedeço, eu sou o quê? Contra. Simples assim. A vida é mais simples do que o povo tateia as coisas. Talvez eu seja mais objetiva e mais clara, papá. Mas não tem aonde florear. O Senhor não perguntou a minha opinião nem a tua. Ele não perguntou do que eu acho. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Simples assim. Então não adianta o pastor da congregação A, B, C, D, Y ou Z virar para você e dizer assim: Jesus quer te dar uma nova família. Tá repreendido. É o que está escrito na palavra. Ou quando a irmãzinha do coque diz a glória da segunda casa. Aí, hoje eu respondi: você sabe o que é a glória da segunda casa? É o templo que foi restaurado. Naquela época era um templo de tijolo, de barro, de cimento. Era uma construção. Após Cristo, o templo somos nós, o nosso coração. Então, quando fala da glória da segunda casa, não é uma casa nova, é uma casa restaurada, cuja glória é maior do que foi a primeira. Entende porque você precisa conhecer a palavra? Entende por que João, ao escrever em Patmos, Apocalipse, diz que muitos vão dizer: Senhor, mas eu preguei, eu falei de ti. E o Senhor vai dizer: não os conheço. Porque são profetas que estão imaculando a palavra, colocando suas próprias opiniões naquilo que Deus não perguntou. Por que eu digo para vocês, biblicamente falando, é isso? A minha opinião pessoal é aquilo, mas eu não estou dizendo que a minha opinião pessoal é a correta. Porque Deus não me perguntou qual é a minha opinião. A chave está na obediência. A chave está em aprender a descansar. A chave está em eu buscar a presença do Senhor. A chave é não achar que Deus é uma máquina caça-níquel, que Ele vai me abençoar e depois eu viro as costas para Ele. Isso foi uma coisa que eu conversei com a Lembrantina. Eu disse: filha, agora você tem que se alicerçar mais na rocha. Buscar sabedoria, entendimento, graça do Senhor para você conduzir. Como é que eu descanso? Quando eu conheço as promessas que Deus tem para mim. Quando eu conheço a palavra dele e sei que nele eu sou mais do que vencedora. Quando eu sei qual é o final de Satanás. Quando eu sei que ele faz sempre as mesmas artimanhas e eu acabo caindo. Ele não é nem criativo, então por que eu ainda caio? Quando eu silencio a minha mente, porque ela está lavada pelo Senhor. Quando eu protejo a minha mente das setas de Satanás. Quando eu protejo o meu coração das setas de Satanás. Quando eu tiro a trave do meu olho, porque eu só estou enxergando a do meu irmão e acho que no meu tem um cisco. Não, a trave está no meu olho. Não está na do irmão. Mais uma vez, gente, casamento é um jogo que se joga de dois. Sempre vai ter um que vai errar pela ação e um que vai errar pela omissão. Sempre um vai errar pela unção e sempre um vai errar pela ação. Então não dá para pôr numa balança e dizer fulaninho errou mais, ciclaninho errou menos. Nem vice-versa. É 50-50, ó. Ali. Eu preciso lembrar que eu sou tão responsável quanto meu marido, quanto minha esposa.
Eu preciso lembrar que ele tem que tomar uma decisão de amar alguém que tem problemas, alguém que é falho, alguém que é humano, alguém que é orgulhoso, alguém que tem seus próprios pecados. Esse alguém sou eu. E eu preciso entender que da mesma forma eu decido amar uma pessoa que tem os mesmos problemas que eu. Talvez em aspectos diferentes, porque são duas pessoas vindo de criações diferentes, culturas diferentes, modos de vida diferentes, visões de mundo diferentes. Mas só muda qual é a dificuldade de um e do outro. Mas eu preciso amar o Daniel, sabendo que ele é falho. E o Daniel precisa me amar, sabendo que eu sou falha. Só teve um ser que não falhou e nunca vai falhar com a gente, que é o Senhor. De resto, eu preciso olhar com misericórdia. Aí o que acontece? Bora lá. Hoje choveu pergunta do tipo: Dani, o que quando o marido não quer nada com as coisas de Deus? E já foi, voltou várias vezes, 8 anos nessa luta. Eu acho que é Camila, né, o seu nome. Comece consertando você. Não se preocupe com a relação dele com Deus. Você sabe qual é o grande erro nosso? A gente fica olhando as relações da outra pessoa e tenta julgá-las. E não é só com Deus. Quando um casal se separa e tem filhos, também é colocado na balança a relação com os filhos. Entenda, a relação do casal é uma coisa, a relação dos filhos é outra, a relação com Deus é outra. A gente tem que se preocupar com as nossas relações. A minha relação com os meus filhos, a minha relação com Deus e a minha relação com o meu cônjuge. Parem de tentar mudar o outro. Você não é capaz disso, eu não sou capaz disso. Eu quero que o outro mude, eu vou pro joelho. O Senhor trabalha na vida dele. Trabalha na vida dela. Vai lá e o teu Espírito Santo, que é o único que tem o poder de convencimento e faz a boa obra. Bora de novo pro testemunho de hoje da Lebrantina. Ela não moveu a unha do dedinho. Não foi ela que foi lá cutucar o Leonardo e dizer: olha, a gente tem 2 filhos, viu? Tá correndo o tempo. Acaba com o processo de divórcio. Não foi ela. Foi o Senhor. A gente tem que parar de colocar a relação de um e do outro em balanças iguais. A relação que o Daniel tem com os nossos filhos é uma coisa, a relação que eu tenho com os nossos filhos é outra coisa, a relação que eu e o Daniel temos é outra coisa. Humanamente falando, e eu cheguei a entrar com medida protetiva, o Daniel não era nem para olhar os nossos filhos. Mas um dia o Senhor, mesmo eu estando atribulada do meu juízo e delimitando as coisas de Deus na minha vida, o Senhor me tocou. E eu entendi, no meio do caos, que a relação dele com a Karime e com o Emanuel era diferente da minha relação com ele. A gente não pode fazer moeda de troca com os nossos filhos e a gente não pode fazer acusação com os nossos filhos e a mesma coisa com o Senhor. Porque no meu olho não tem um cisco, tem uma trave. E não o inverso. Do seu marido, da sua esposa, Jesus cuida. Mas agora o Senhor quer cuidar de ti. Não tá namorando, Joyce. Homem casado não namora, tá? Olha só, gente. Ah, meu marido tá namorando, meu marido tá noivo. Meu marido botou uma aliança. Não, meu bem. Homem casado não põe aliança, homem casado não namora. Homem casado é casado. Meu marido tá adulterando. Essa que é a palavra, acabou. Se fosse eu, nem usava a palavra meu marido tá namorando. Eu dava nome aos bois mesmo e dizia logo pra Jesus: ó, tá errado. A tua palavra diz que o corpo dele me pertence, a tua palavra diz que o meu corpo pertence a ele, a tua palavra diz que o leito que ele tem que dormir é ao meu lado. Acabou. E eu já falei pra vocês, quando a gente ora dessa forma, tá na palavra, Jesus vem, resolve logo a situação. É simples assim. Parem de dar adjetivos pra Satanás tomar conta da vida de vocês. Seu marido não está namorando, seu marido está adulterando.
Sua esposa não está namorando, ela está adulterando. Sua esposa e seu marido, se estiverem com aliança no dedo, aliança no dedo, com outra pessoa, mais ainda tá ruim pro lado deles. É simples assim. Não abra uma boca para Satanás dar adjetivo para vocês. Eu já disse para vocês que eu não digo que eu tô triste, eu digo que eu tô murchinha. Tá, que Satanás vai dizer que eu sou triste. Não vai mesmo. A mesma coisa. Meu marido não ia estar namorando, não. Ia estar adulterando. Porque essa que é a verdade. Ah, outra coisa que eu ia esquecer, que eu disse que eu ia falar numa live. Eu tenho recebido várias mensagens do tipo, meu marido é narcisista. Para todas que me mandam uma mensagem assim, eu pergunto, mas deixa eu perguntar um negócio para vocês. Foi um médico, um psiquiatra que deu esse diagnóstico? Não. Ele nunca quis ir no psiquiatra. Eu digo, E quem deu esse diagnóstico do seu marido de narcisista? Ah, porque eu vi de novo sobre ver as coisas e não saber o que são as coisas. Não, porque eu vi o perfil da psicóloga tal, eu vi o YouTube da psicóloga acolá e cabe certinho no perfil dele. A última eu disse pra ela, não dê esse adjetivo pro seu marido. E eu não tô passando pano pras coisas que você tá me dizendo que ele faz. Tá? Eu não estou passando pano. Eu só tô dizendo pra você que se você não é médica, você pode ter assistido todas as lives do universo, você pode ter lido todos os artigos do planeta, você não é psiquiatra. Lembrando que esse diagnóstico nem os psicólogos podem dar. O psicólogo pode sugerir, mas quem pode dar esse diagnóstico é o psiquiatra. Se seu marido ou a sua esposa não passou pela mão de um psiquiatra que deu a ele ou a ela esse diagnóstico, nunca mais dê esse adjetivo para ele. E eu disse bem severamente para essa pessoa, você sabe o que você está fazendo? Você está amarrando a vida do seu marido a um adjetivo que um médico não deu para ele. Você está dando e está dizendo para Satanás, diz assim, ó, Satanás, meu marido é narcisista. Porque você leu e viu uma live. Acaba com essa conversa. Parem de dar adjetivos para vocês negativos e para os cônjuges de vocês. Vê meia dúzia de live de meia dúzia de gente se aprofunda no raso e vai dizer que o marido é narcisista. Não tô passando pano pro cara, nem conheço. Mas você não tem que fazer isso. Você tá dizendo pro inferno, ó, meu marido é narcisista, viu? Lembrando, minha mãe tem distúrbio bipolar, ela toma remédio até hoje, não tem cura. O narcisista é da mesma forma, ele vai ter que ser medicado. Então, já acho que você tá dando um diagnóstico desse, onde você não tem nem capacidade técnica de falar um trem desse? Parem de dar adjetivos. A mesma coisa a criação de filho. Parem de dizer que as crianças são danadas. Primeiro que danado é a referência a um demônio. Simples assim, tá? Mas isso é um assunto para uma outra conversa. Parem de dizer que o marido é irresponsável. Parem de dizer que o marido é mentiroso, que a mulher é mentirosa. Eu já dei o meu testemunho sobre isso. Eu passei minha vida inteira dizendo pro Senhor, muda o Daniel, faz com que ele pare de ser mentiroso. Muda o Daniel, muda o Daniel. Mas qualquer discussão eu dizia, tu é um mentiroso, não tem jeito mesmo pra ti. Até que Jesus me catou e disse assim, vem cá, me pede uma coisa e fala outra. E eu nunca mais chamei o Daniel de mentiroso. Quando ele mentia, eu olhava pra ele e dizia, você sabe que isso daí não tá correto. Eu não usava nem a palavra mentira. Eu nem dizia pra ele, você sabe que você tá mentindo ou você sabe que isso é mentira. Eu dizia, você sabe que isso não tá correto, né? Mas Jesus está trabalhando nisso na tua vida. Satanás não me pegou mais pela boca. Então pare de dar adjetivos pelos quais você não tem certeza que seu marido é. Quando você me disser assim, não, Dani, a gente já passou por um psiquiatra, ele deu realmente esse diagnóstico, eu digo, ok. Mas quando você viu 3 lives e leu 5 posts, não faz de você um psiquiatra. Tem que estudar mais do que isso, amém? Mas vamos voltar para o nosso
tema principal, que é sobre obedecer. É sobre obedecer. E quando eu obedeço, se cumpre na minha vida a palavra de Efésios 3:20, que foi o que eu falei para Lebrantina. Eu disse: Lebrantina, o Senhor é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que a gente pediu, pensou, sonhou. Efésios diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo, ó, a vírgula aí, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus não é limitado de poder em nós, mas você precisa abrir as portas. E abrir as portas é quando eu obedeço. É lindo esse louvor mesmo. É porque a minha voz é de boca rachada. Nem vou me atrever a cantar, gente, senão vocês desligam a live. Se aproprie daquilo que Deus tem para vocês. Pois é, Pri. Aí você diz que seu marido é ignorante e egoísta. Ele vai continuar sendo, porque é o que a tua boca está professando. Da mesma forma que você pode mudar esse prisma e pode dizer assim: hoje meu marido não é uma pessoa fácil de lidar, mas eu sei que Jesus está trabalhando. Do que eu dar adjetivos para Satanás aprisionar o meu marido. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu decidi zerar o jogo com o Daniel e a gente resetar tudo e começar, uma das coisas que eu disse para ele foi: eu não vou mexer nas tuas coisas. Não vou vasculhar bolsa, carteira, celular, bolsos, camisa. Não vou. Não vou transformar a tua vida e a minha no inferno, porque é isso que vai acontecer. Mas deixa eu te falar. O guarda de Israel que não dorme não vai me deixar ser enganado. E ali eu profetizei que o Senhor me traria a verdade. E daquele dia em diante, o meu marido nunca mais utilizou de nenhuma substância química. E todos os dias eu peço pela vida dele. E todos os dias eu reafirmo ao Senhor que o guarda de Israel jamais vai me deixar ser enganado. As nossas palavras têm um poder bombástico nos céus. Tenha cuidado com o que você diz. Tenha cuidado com o que você fala. E principalmente, tenha muito cuidado com o que você faz. Não adianta eu ter dito isso para o Senhor, ter dito isso para o Daniel, mas ele virar as costas e eu estar cavucando as coisas. Ah, Dani, você estava a fim de ser enganado? Não. O guarda de Israel não me deixaria ser enganado. A palavra diz que absolutamente nada do que esteja em oculto vai deixar de ser revelado. E eu descansei nessa palavra. E eu descanso nessa palavra. Seja boca canal de bênção e não boca de Satanás. Boca de Satanás é aquele que diz: não tem jeito, fulaninho, ciclaninho é assim, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ela é aquilo outro, porque tá. Mas não tira a trave do teu olho também não, né? Você não diz que você é grossa, que você é arrogante, que você é intransigente, que você é impaciente. Você também não conta, né? Você não conta. Você só tá contando a fatura do outro. Não precisa se contar ou deixar de contar, Jesus sabe. Quem precisa saber que é Jesus, ele sabe. Simples. As coisas de Deus são simples, gente. Elas não são
bicho de 7 cabeças e nem quebra-cabeça impossível de ser montado. Mas eu preciso conhecê-la. Ah, Dani, eu vou ter que esperar quantos anos para eu conhecer a palavra? Depende, você já começou hoje? Você já começou hoje? Simples assim. Se tinha um ser humano difícil de lidar, esse era eu. Já falei pra vocês que eu fazia assim pro Daniel, no meu pulso tu não vai pegar. Eu ainda fazia isso. Aqui, no meu pulso, tu não vai pegar. Quem manda em mim sou eu. E quem um dia mandou em mim era meu pai. Você não vai sentar em cima do meu lombo, não. E hoje eu tenho o prazer de ser obediente ao Daniel. Sabe qual é o problema? As pessoas acham, ai, você submissa ao meu marido. Não é a submissão que o mundo tá falando, não. Porque o marido precisa ter uma esposa submissa, mas não é pra ele pisar. A gente não é tapete deles. Pra gente, o fardo é mais leve. Sejais submissas. E pra eles, amem elas, como Cristo amou a sua noiva, a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Morreu. Você estava preparada para morrer? Porque o marido tem que morrer pela esposa. Então, eu acho que o fardo deles é pior do que o nosso. A palavra diz que eles devem nos amar incondicionalmente, porque nós somos a parte frágil. Bora combinar, né? A gente como mulher não é frágil não, né, gente? A gente é bem difícil. Por mais boazinha que seja a mulher, bora combinar, que a gente é o ossinho duro de roer. Pare de olhar para o seu marido e para sua esposa como se ele fosse o único dono dessa fatura. Casamento é um jogo que se joga de dois. Casamento, um erra pela ação e o outro erra pela omissão. Entenda isso. Obedeça. A chave da mudança na tua vida acontece a partir do momento que você decide obedecer. Todo aquele que se disponibiliza a estar com o Senhor jamais vai sair da sua presença de um modo diferente. Jamais. Deus está ansioso para ter uma conversa contigo. Ele está ansioso de, após você narrar a partida de futebol nas suas orações, você aquiete e escute a voz dele. Ele está ansioso para conversar com você. Tome posse disso. Não abra mão. A verdadeira felicidade acontece do nosso relacionamento com Deus. Amanhã eu começo mais uma turma dos 40 dias e eu estou ansiosa para trabalhar com eles. Da mesma forma que eu fico ansiosa a cada turma que vai começar. Porque eu quero ver se cumprir na vida de cada um o propósito do Senhor. A turma 6, o meu joelho tá para arrumar um buraco. Porque eu quero ver se cumprir na turma 6, eu quero ver se cumprir na turma 5, eu quero ver se cumprir na turma 4, eu quero ver se cumprir na turma 2, eu quero ver se cumprir na turma 1. Eu quero ver se cumprir um novo de Deus na vida de cada um de vocês. Acho que até agora à tarde a Renata me disse que na realidade eu queria fechar 50, acabou fechando um pouco mais de 50, eu não sei quantos tem, tá? Mas eu quero ver se cumprir na vida de cada um de vocês. Se tem uma coisa que me emociona é ouvir, Dani, o novo do Senhor chegou na minha vida, Dani, se cumpriu o propósito do Senhor da minha vida, Dani, o meu milagre chegou, Dani, o propósito foi concretizado. Eu amo receber essas informações, eu amo receber essas notícias. Sabe? Eu quero ver se cumprir, mas sai do lugar comum, desce do barco. Faz como Pedro, vai andar sobre as águas em busca do extraordinário.
Vá caminhar sobre as águas em busca do extraordinário. E eu tenho certeza que na hora que você fizer isso, você não vai submergir. Pode o vento bater, a onda socar, que a presença da mão do Senhor está do teu ladinho para dizer: bora, filho, não vai submergir. Bora, filha, não vai submergir. Se aproprie daquilo que Deus já te entregou. Agradeço mais uma oportunidade que o Senhor me deu. Amanhã eu vou estar pregando na minha igreja às 19 horas. E amanhã às 21 horas eu estarei com a turma 7 para a nossa primeira aula. Pela manhã a Renatinha vai mandar as atividades para vocês. Eu estou muito ansiosa, assim como eu estou muito ansiosa com as outras turmas, que eu quero ver o extraordinário acontecer. Para quem já foi meu aluno, a Renata já formatou a lista de transmissão para todo mundo que já foi aluno. Ela vai mandar o descritivo da extensão, os valores, tudo bonitinho. São só 15 vagas. Foi um número que eu acertei com o Senhor. Quem for fechando, amém. Se você não fechar, eu não tenho como garantir depois. É um número reduzido. Eu vou andar colada com essa galera, porque eu quero ver o povo andar sobre as águas. Se você não conhecia Jesus depois desses 30 dias, você não vai ser mais aquele que vai ouvir falar da presença dele. Você vai ser aquele que vive a presença dele, amém? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Ah, quem puder, ora pela minha família, gente. Agora eu que vou pedir a oração, tá? Eu oro também. Mas ontem me mandaram um... Poxa. Acho que a Renata até dividiu com a turma 6. Eu até disse: mas o que você fez, gente? Ah, Dani, porque eu fui orar e fui botar todo mundo pra orar também. Eu até ri depois. Com o negócio de cemitério. Alguma coisa de cemitério, de macumba, de não sei o quê. Rapaz, de terreiro eu entendo, porque eu já vim de lá com a minha mãe. Eu não tenho medo disso, não. Mas sempre que você puder, apresente o nosso ministério, para que nenhuma seta maligna venha sobre nós. E, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a Jesus a oportunidade de dividir um pouquinho do que eu sei e que eu possa, de alguma forma, ser usada por Ele como um vaso de honra para dar a cada um de vocês uma palavra de incentivo, até de sacode, para que vocês realmente busquem o extraordinário, tá bom? Beijo, beijo, gente. Tchau!